Nós vamos agora fazer o corpo do nosso porquinho. Nós vamos fazer o corpo com a cor da roupa, como se ele estivesse usando um macacão. Então, vamos começar com a mesma cor que a gente usou para fazer uma parte da patinha, que é a 29 e 27. Começamos com esta cor. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico. A segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Vamos fazer agora 2 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 4 com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 5, 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. 4 pontos baixos, um aumento. Vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, que é a carreira 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 42 pontos. 2, 4, 5 e um aumento. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora 6 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 8 com 48 pontos. 4, 5, 6 e um aumento. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira 9, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 54 pontos. Nós vamos fazer agora da carreira 10 até a carreira 14, ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 5 carreiras, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 15, nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer alguns aumentos na frente para formar a barriguinha do porquinho. Então, vamos fazendo juntos. 16 pontos baixos
Vamos fazer uma sequência de 6 vezes de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento, 6 vezes essa sequência. Já fizemos 2 mais 4. Fizemos 6 vezes 2 pontos baixos e um aumento. Vamos marcar mais ou menos no meio agora, para a gente saber que esta parte tem que ficar para frente, que é a barriguinha do porquinho. Quando a gente vai fazer a montagem dele, a gente tem que deixar essa parte para frente. Então, deixamos aqui. Eu vou passar 2 vezes para a gente não se confundir. Deixamos, então, este fio marcando o centro da barriguinha do nosso porquinho. Nós vamos fazer agora mais 20 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Vinte pontos baixos. Finalizamos a carreira 15 e ficamos com 60 pontos. Nós vamos fazer agora, novamente, 5 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 16 até a carreira 20, 60 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 5 carreiras, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 21. Nós vamos fazer a diminuição dos pontos que a gente aumentou aqui na frente. Então, nós vamos fazer 16 pontos baixos. Vamos fazer agora uma sequência de 6 vezes de 2 pontos baixos e uma diminuição. 6 vezes essa sequência. Mais 20 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Finalizamos a carreira 21 e ficamos com 54 pontos. Vamos fazer agora 3 carreiras, da carreira 22 até a 24, de ponto sobre ponto, 54 pontos baixos. Então, vamos fazendo 3 carreiras, depois a gente volta para continuar. Na carreira 25, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer a carreira 26 de ponto sobre ponto, 48 pontos baixos.
Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 27, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 42 pontos. 6 pontos baixos, uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer a carreira de número 28 de ponto sobre ponto, mas vamos fazer pegando a alcinha de trás do ponto. Então, nós vamos mudar de cor. Vamos usar a mesma cor que a gente usou para fazer a cor da pele, da cabecinha. Trocamos de cor e vamos fazer, então, ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás do ponto. Já podemos cortar o fio. Então, vamos fazer toda a carreira de ponto sobre ponto, pegando a alça de trás. Na próxima carreira, nós vamos diminuir novamente. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 36 pontos. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador essa sequência. Nós vamos fazer agora a carreira de número 30. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer a próxima carreira, que é a carreira 31 de ponto sobre ponto. 30 pontos baixos. Vamos fazer agora 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 32 com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer a carreira 33 e 34 de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Com estas duas carreiras, nós encerramos o corpinho. Então, vamos fazer 2 carreiras, depois a gente volta para ver como ficou. Aqui nós podemos finalizar com ponto baixíssimo e não precisamos deixar fio para prender no corpo. Nós já deixamos na cabeça do porquinho, aqui não precisamos deixar. Nós vamos agora fazer o rabo do porquinho. Então, nós vamos subir 20 correntinhas.
20 correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha e vamos fazer aumento por todas elas, 2 pontos baixos em cada alcinha da correntinha. Dois pontos baixos em cada. Fazemos então até a última e deixamos um pedacinho de fio para a gente prender no corpo. Nós vamos fazer agora um quadradinho para a gente colocar na frente da barriguinha, formando um bolso da roupa dele. Um bolsinho na frente. Então, nós vamos subir 13 correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha e vamos fazer ponto baixo. Um ponto baixo em cada correntinha, até o final. Ficamos no total com 12 pontos baixos. Vamos fazer agora 2 correntinhas, 1, 2, viramos o trabalho e vamos fazer ponto alto, um ponto alto em cada ponto de base. Como a gente faz o ponto alto? Pegamos a laçada na agulha, pegamos o ponto. Temos agora 3 laçadas na agulha, tiramos uma vez 2 e mais uma vez mais 2. Então, vamos fazendo isso até o final. Chegamos no final, nós não podemos esquecer este último ponto, que às vezes ele fica escondido, ó. Opa! Nós vamos agora fazer exatamente como a gente fez aqui, mas nós fizemos mais 3 carreiras, até a carreira de número 6. Nós fizemos uma ponto baixo, esta, mais 4, então. Vamos subir 2 correntinhas, voltamos, chegamos aqui, subimos 2 correntinhas e voltamos fazendo ponto alto, mais 4 carreiras. Finalizamos as 4 carreiras. Este tamanho ficou um tamanho bom para o bolsinho. Nós fizemos, então, uma carreira de ponto baixo e 5 carreiras de ponto alto. Então, vocês podem medir. Se vocês preferirem um pouco mais largo, vocês podem colocar, ao invés de 13 correntinhas, 15, né, ou 16, e fazer exatamente igual. E se quiser mais altura, é só fazer mais uma carreira para cima também. Nós finalizamos todas as partes do nosso porquinho. Já coloquei enchimento na cabeça, no corpo, nas patinhas, no focinho e nas orelhas a gente não vai colocar enchimento. Nas orelhas, ok, mas no focinho a gente normalmente costuma colocar, mas nós não vamos colocar no focinho do porquinho. Nas patinhas, nós não vamos colocar muito enchimento, deixamos um dedo mais ou menos sem enchimento na parte de cima. E na frente também não colocamos muito. Depois nós vamos fazer aquele detalhe que o porco tem na patinha, em todas elas, mas eu mostro para vocês como fazer depois. Vou montar então todo ele, para a gente definir a posição
para fazer a costura depois. Lembrando que esta parte que a gente fez os aumentos na frente, tem que ficar para frente quando a gente for montar. Então, vou montar e depois a gente volta para ver a posição. Vamos definir primeiro, então, o corpo e o focinho e as orelhas. Depois a gente define as patinhas para não ficar muito difícil de mostrar para vocês. Então, o focinho nós vamos prender exatamente, começando exatamente na carreira que termina o olhinho, ó. Alinhado com a mesma carreira que termina o olhinho, a gente vai posicionar ele bem centralizado com os olhos. Prendendo esta parte sempre bem para dentro, para ele ficar com este formato mais saliente do que dá o desenho do focinho do porquinho. Então, prendemos, botamos bastante alfinete, centralizamos bem com os olhos. E nós vamos prender como a gente prende parte aberta sobre parte fechada. Que no vídeo meu da costura, eu mostro bem certinho como prender o focinho também. Vamos definir a posição das orelhas. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, nós vamos iniciar com uma pontinha da frente da orelha, contando 1, 2, 3 na quarta carreira depois do anel mágico dos dois lados. E vamos colocar ela inclinada, ó. Ela não vai ficar retinha para trás, né? Ela vai ficar inclinada. Aqui, pra gente mais ou menos saber se a gente colocou certo, a gente pode olhar visualmente a distância dessa pontinha pro olho tem que ser a mesma, mais ou menos, né, gente? Do que essa distância. O final da orelha, a gente mais ou menos conta quantas carreiras depois do olho, ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta carreira, finalizou a pontinha da orelha, ó, a posição. Vamos ver aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4. Ficou um pouquinho mais para cima, ó. Então, aqui a gente pode virar um pouquinho mais. Vamos deixá-la bem retinha para ver se tá certa a posição deste lado. 1, 2, 3, 4. Ó, bem certinha. Então, definimos essas posições, eu vou prender essas partes, depois eu volto pra gente definir a posição das patinhas. Vamos finalizar a costura do nosso porquinho. Prendi, então, as orelhas, como a gente tinha visto. Prendi o focinho. Na frente, nós vamos prender aquela parte que a gente fez para formar o bolso. Aqui é bem simples, né, gente? Só a gente fazer uns pontinhos por toda a volta, deixando essa parte de cima sem prender, ó, para formar o bolsinho. Os braços nós vamos prender alinhado na lateral. Eu deixei 1, 2, 3 carreiras do pescoço de distância, aliás, da cabeça, né? 3 carreiras de distância da cabeça, dos dois lados. As perninhas de baixo eu prendi bem alinhadas no anel mágico, bem retinhas. Desta vez eu sempre costumo prender assim com uma forma de V bem aberto. Hoje eu prendi elas bem alinhadas, ó, bem retinhas. Sentadinho ele vai ficar assim, com as perninhas para frente. Nós vamos agora fazer um bordado para fazer uma sobrancelha dele e vamos fazer um bordadinho aqui no nariz também. Aí, nós vamos fazer aquela parte que nós vamos fazer uma divisão no meio das patinhas. Então, primeiro vamos fazer o bordado das sobrancelhas. Eu coloquei, então, numa agulha de costura mesmo, uma linha Cleia, essas bem fininhas, pode ser linha de bordar. Marquei já mais ou menos onde eu quero bordar, deixei 1, 2, 3 carreiras, alinhei bem com o olho, fui 1, 2, 3 pontos pro lado e deixei uma carreira entre eles, para ficar inclinado, né? Do outro lado, a mesma coisa. Então, vamos começar deste lado. Eu vou colocar a agulha
Em qualquer buraquinho, ó, tem que ser bem no buraquinho. E vou sair, vou fazer um nó primeiro aqui. Um nozinho. Bem grosso, quanto mais grosso, melhor o nó. Então, passamos bem no buraquinho. Tem que passar num buraquinho maior, assim, pra ele passar. A gente quer que o nosso nó passe pelo buraquinho. Nós vamos sair na primeira marcação aqui. Deixa eu deixar aqui pro lado. Em cima de um ponto, não podemos sair no buraquinho, tem que sair em cima do fio, ó. Pra ficar preso aqui o nosso nó. Bem em cima de um fio, pode ser um pouquinho mais pra baixo, ó. Em cima do fio, com a agulha em cima do fio, nós vamos passar agora o nó por este buraquinho, puxamos, ó. E aqui ele vai ficar preso, ele não sai do lugar. Voltamos no mesmo lugar. Não puxamos muito para ficar um pouco soltinho. Vamos agora tentar sair. A minha agulha é pequena, não sei se eu vou conseguir. Vamos tentar sair aqui do outro lado. Aqui não tem problema a gente sair em cima do buraquinho. Ó, bem certinho. Apertamos um pouco. Conseguimos. Saímos aqui. Não puxamos muito. Vamos fazer a mesma coisa deste lado. Agora, nós vamos passar bem no cantinho. Como eu não vou voltar pra cá pra fazer o nó, normalmente a gente faria isso, né? Volta pra cá e faz o nó com a ponta. Não deixei ponta, eu vou fazer assim, ó. É uma outra forma de fazer. Vou pegar bem no cantinho da minha linha, ó, e vou fazer um nó. Tem que ficar aqui. De novo, tinha que ter passado mais uma vez, não tinha passado. Agora sim. Opa. Vou fazer um nozinho aqui, bem no cantinho, ó. Não vai aparecer e não vai abrir. E a gente passa um pouco adiante e corta a linha. Ela já não solta mais. Ó. Esse é um truque quando a gente esquece de deixar a pontinha para fazer a emenda. Pronto. Vamos fazer agora no focinho. No focinho, nós vamos passar o fio. Vamos deixar uma pontinha para fora do fio aqui, uma outra forma de fazer, ó. Vou passar por um buraquinho. Aqui eu quero só fazer um ponto de cada lado. Aqui a gente deixa um pedacinho do fio. Só tirar que eu passei por cima aqui. Assim. Vamos fazer um ponto, abraçando a primeira carreira, ó. Aqui nós vamos tentar pegar
essa parte de baixo também para ficar o firme, o focinho, ele ficar mais para dentro. Ó, pegamos a parte de baixo. Opa! Puxamos bem. Passamos mais uma vez e vamos sair aqui. Do outro lado. Vamos tentar sair com a agulha aqui no mesmo furinho que a gente colocou o primeiro fio, ó. Opa! Bem no furinho, vamos ver se deu certo. Agora aqui a gente dá um nozinho com a outra ponta. E colocamos lá pra dentro. Agora eu quero mostrar para vocês como fazer esta marca na patinha do porquinho. Vamos fazer nesta que eu deixei sem fazer pra gente aprender juntas. Coloquei o fio na agulha, o mesmo fio que a gente usou para fazer essa parte da pata, que é o castanho. Peguei uma agulha de tapeçaria. Nós vamos passar o fio pelo buraquinho do anel mágico. E vamos sair na carreira anterior, ó, um furinho acima. Deixamos um pedacinho do fio assim. Vamos passar agora na segunda carreira. Eu gosto sempre de passar no meio do ponto, ó, não no buraquinho, no meio do ponto. No meio do ponto, vamos passar para o outro lado, para trás, ó. Tentar fazer bem certinho no meio, ó. Vamos agora fazer um nó. Vou tirar da agulha que fica mais fácil. Fazer um nozinho aqui. Nós apertamos bem, ó, pra ficar a marquinha. Damos mais um nó. Se tiver uma forma mais fácil de fazer, gente, podem sugerir também, tá? Eu tô fazendo essa porque eu não consegui, assim, pensar numa outra forma mais fácil de fazer. Eu prendi aqui para não sair do lugar. Se eu passo só por cima, ele pode escorregar e sair do lugar. Por isso que eu deixei um fio por baixo do anel, da primeira carreira do anel mágico. Fazendo nó, eu vou cortar agora os dois mesmo tamanho, vou colocar na agulha e vou esconder o fio lá pra dentro. Então, se vocês tiverem uma ideia melhor, podem sugerir para todas nós. Que é bem bacana a gente sugerir, né, gente? Pra gente aprender juntas. Cortamos o fio. E está pronta a marquinha. Então, eu fiz este mesmo processo
nas 4 patinhas. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, o rabinho que a gente fez, ó, eu achei ele muito grande, ó. Então, pra gente não fazer de novo, como a gente faz? Vamos desmanchar aqui. Essa primeira carreira é fácil de desmanchar, né, gente? Ó, vamos desmanchar, vamos deixar um pedacinho bem pequeno, um rabinho bem pequeno. Assim. E as correntinhas a gente também pode desmanchar, ó. Desmancha o nozinho primeiro. Pronto. Desmanchamos, agora nós podemos prender assim, bem pequeno, que fica mais bacana. Vamos fazer agora 2 tiras pra gente colocar sobre o bracinho dele, que é a tira do macacão. Vamos subir 15 correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha, fazendo ponto baixo. Então, a gente faz 15 correntinhas, volta fazendo ponto baixo, e a gente, então, mede para ver se tá ok o tamanho. Nós vamos prender assim. Esta parte é onde a gente começou a fazer, que são as correntinhas, a gente coloca elas viradas para baixo, ó. Na parte de cima fica aparecendo as correntinhas que ficam um acabamento mais bacana. Do outro lado, a mesma coisa. Então, prendemos com um pontinho aqui de cada lado, que já está ok. Finalizamos o nosso porquinho Tito. Espero que vocês tenham gostado de fazê-lo. Então, para quem for compartilhar no Instagram, pode me marcar com a hashtag #FizComAgle ou @Glenegre, que eu vou adorar ver as criações de vocês. Também pode me seguir lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, mas é bem fácil, é Glenegre. Então, para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!